Olá você que continua aqui com a gente no canal T Antenado. E agora a gente traz mais um vídeo da série de histórias LGBT nas novelas. E de novo, a gente vai ter que falar de Amor à Vida. A gente não pode escapar dessa novela, porque afinal a gente já fez um vídeo falando sobre ela e que você pode encontrar aí na descrição ou então nos cards aí em algum lugar aí em cima da tela. Naquele vídeo, a gente falou sobre a história da novela e falamos, obviamente, do grande destaque dela, o Félix, que era o principal vilão da história e que passou a ser o protagonista devido à baixa aceitação do casal principal, que era a Paloma e o Bruno. Eles, por sinal, tinham pouca química em cena. Isso só foi acontecer mais do meio pro final da novela, lá pro final mesmo, quando as coisas começaram a andar na história. E como toda novela do Valcir Carrasco, essa era cheia de viradas e situações exageradas, em especial as que envolviam o Félix, que é o personagem principal da nossa história hoje. Mas obviamente, Félix não era o único personagem gay da novela, ele era o principal vilão da história. E a gente poderia passar o dia todo falando das vilanices do Félix. E diz aí pra gente nos comentários se rola um vídeo só sobre as vilanias do Félix. E quem sabe ele não vira um outro vídeo aqui no nosso canal. Mas a gente já vai voltar ao Félix já, porque a nossa história LGBT em Amor à Vida vai começar com outros personagens. Como a gente já disse antes, ele não é o único personagem LGBT dessa história. E haviam outros personagens gays nessa novela. Eles eram Nico e Heron. Os dois já apareciam na novela como um casal estabelecido e relativamente feliz. Heron era o advogado do Hospital San Marino e é lá que ele descobria os podres de Félix. E Nico, um chefe de cozinha especializado em cozinha japonesa e que tem o próprio restaurante de comida japonesa. Amanhã pra você, Moraga. Breakfast. Tem como depressa, tem uma reunião agora. Um filho que seja nosso. Só isso que tá faltando pra gente ser completamente feliz. A história deles, naquele momento, era apenas mais uma das histórias paralelas que a novela já tinha. Até porque já tinha uma vida feliz e, no máximo, a história ia introduzir outros temas, que é a inseminação artificial e a adoção por casais homoafetivos naquele momento. Para a inseminação artificial, esse trecho, quem se oferece como barriga solidária para esse filho que eles tanto queriam é a Marilis, que é a médica dermatologista do Hospital San Marino, amiga de Nico, mas que na verdade ela está interessada no Heron. Vai ser a barriga solidária do filho deles? Pois é, eu sou muito amiga do Nico, desde garota lá no interior, e acabei ficando muito amiga do Heron também. Eu quero muito ajudar eles a realizar esse sonho. Você tem certeza? Eu não estaria aqui se isso não fosse muito sério pra mim. Para essa história da inseminação artificial, a criança seria gerada a partir das misturas dos materiais genéticos de ambos e de uma doadora anônima. Só que a Marilis não faz isso, ao contrário. Ela tenta de todas as formas enganar o médico, que é amigo dela, e fertilizar um dos óvulos dela, o que poderia dar a ela direitos sobre a criança quando ela nascesse. Só que isso não deu certo, e ela acabou partindo para o método tradicional. Quer dizer, não deu certo, pelo menos era o que ela pensava que não tinha dado certo. A Marilis se envolve com Heron e anuncia que ela está grávida, enganando o Nico de que a criança seria fruto daquela inseminação artificial. E como a gente já disse, quase toda a novela do Valcir Carrasco sempre tem coisas absurdas no meio do caminho. E é por isso que ele é um dos campeões de audiência da televisão, especialmente das novelas que ele faz às 21 horas. Porque ele dá ao público o que o público quer ver naquele momento. É uma catarse coletiva.
E ele acabou colocando no meio dessa discussão do envolvimento do Heron com a Amarilis a discussão da cura gay, algo que foi muito criticado naquela época. Ficou parecendo para o público que gays podem mudar de orientação sexual apenas por causa de uma mulher certa. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que isso não é verdade. Devo estar maluco, mas você aqui em casa esse tempo todo me despertou esse desejo. Eu queria te beijar, Amarilis. Só promete uma coisa. Jura pra mim que vai guardar esse segredo. Eu prometo. Eu prometo 1000 vezes. Esse vai ser um segredo só nosso. Além da barriga solitária, outro tema que Valcir Carrasco também incluiu nessa novela foi a discussão sobre casais homoafetivos. E Heron e o Nico também adotaram uma criança. Essa criança era Jaiminho. Com o nascimento de Fabrício, Amarilis não cumpre a sua parte do acordo e ela briga pela guarda da criança. O caso vai parar na justiça. E é nos tribunais que ele vai ser resolvido. A partir dali, ela também revela a traição de Heron. E nesse momento, ele deixa de viver com o Nico e passa a viver com ela e a criança, deixando o Nico desolado. Mas o Nico também está disposto a lutar pelo filho. E é isso o que ele faz. O Fabrício não é fruto de uma fertilização feita no hospital como você pensa, Nico. Chega dessa mentira! Amarilis, não! Chega! O Fabrício é meu filho! Meu filho do Heron! É isso! Pronto, falei! Eu engravidei! Eu transei com o Heron e a gente teve o Fabrício! Ele é meu filho, Nico! Meu filho do Heron! Lembra que a gente falou que isso ia terminar na justiça, lá nos tribunais? Porque o Nico acaba processando a Amarilis e a disputa termina na justiça, que determina que eles façam o exame de DNA. E fica provado com isso que ela queria dar um golpe. A criança não é filha dela e nem do Heron. Tribunal que o menor Fabrício é filho do senhor Nicolas Corona e que os senhores Heron e Amarilis não possuem qualquer laço de filiação consanguínea com o menor. Mas é a filha de Nico e de uma doadora anônima. Nico consegue a guarda da criança, Heron deixa Amarilis completamente arrependido pelo que ele fez a Nico, só que eles dois não reatam. Amarilis, eu quero me separar de você. Paralelamente a tudo isso, Félix entra na fase de redenção logo após ter sido desmascarado pelo pai por ter jogado a filha de Paloma, por ele ter jogado a própria sobrinha numa caçamba de lixo. Isso aconteceu no primeiro capítulo da novela. Félix, então, é expulso da mansão onde ele vivia e vai viver no subúrbio com Márcia, que é a ex-chacrete, que lhe dá um abrigo. É nessa fase também que tem o hot dog do Félix, uma das cenas mais hilárias da novela. Tão comportadinho, agora chega, chega. E é nessa fase que o Nico também se aproxima de Félix. E muito disso aconteceu por causa do público. Havia, assim, aquela falta de carisma no casal principal da história, que era a Paloma e o Bruno. Esse casal não funcionou muito bem. Ele não chegou a ser rejeitado pelo público. Só que os dois não atraíram grande torcida como o Félix e o Nico atraíram na fase final da novela. A redenção do Félix também aconteceu por uma conveniência da emissora. Obviamente que isso não viria do nada. A Globo esticou o Amor à Vida em um mês na exibição dela, porque ela precisava de mais tempo para finalizar os primeiros capítulos de Em Família, a novela que viria em seguida. Nessa altura da história, o Nico também já estava separado do Heron, e a aproximação dele com o Félix também aconteceu quando o próprio Félix recupera o que havia de bom nele. Félix também passou a chamar o Nico de Carneirinho,
Isso também virou um bordão do personagem, que era uma referência ao cabelo que o Nico tinha. Eu adorei aquela cena de ciúmes que você fez lá no restaurante. Quando você me viu com ela. Não tem nada de cena de ciúmes. É, Você tá sim. muito enganada. É. Não, senhora. Eu estou apenas te protegendo da sua própria burrice, Carneirinho. Félix. Heron fica arrependido por ter feito o mal que ele fez a Nico e ele tenta reparar esse mal. Só que não há nenhuma possibilidade dos dois reatarem e Amaryllis não aceita ter perdido a guarda de Fabrício para Nico e arma um plano para sequestrar a criança. O plano dela falha quando Félix ajuda Nico a recuperar a criança e é também um dos grandes momentos que ele passa de vilão a protagonista. Obviamente, também houveram outros atos de heroísmo que o Félix teve nessa fase final que fizeram reforçar a mudança de imagem dele, de vilão, para mocinho e protagonista da história. Ele foi quem resgatou o pai das garras de Aline, que o mantinha em cárcere privado e tentava roubar o dinheiro dele, deixando César completamente na miséria. Outra cena que também é bastante memorável nessa fase final de Amor à Vida é a que Edith, que era ex-esposa do Félix, com quem ele se casou para posar de hétero e família tradicional, revela que Jonathan, na verdade, é filho dele, e não é filho de César, como ela disse também na ocasião da derrocada dele, quando todo mundo descobre o que ele havia feito para a irmã Paloma. Apesar de tudo que aconteceu, eu queria muito retomar nossa amizade. Muito. Sua amizade, espero. Vamos, diga logo. Vamos ao que interessa, Edith. Eu menti em relação ao Jonathan. Ele é seu filho. Outro ponto alto nessa fase final de Amor à Vida foi o casamento de Paloma e Bruno, onde Félix aparece ao lado de Nico e pede perdão a Paulinha. Ela acaba perdoando o tio. Eu espero o dia que você quiser me contar. Você espera. Só se você me der um beijo e virar meu amigo. Mas isso aí é fácil. No último capítulo, também aconteceu a tão esperada cena do beijo entre dois homens. Algo que o próprio público já havia pedido antes. Vocês lembram lá de América? A gente já fez outro vídeo falando disso. Inclusive, foi inevitável essa lembrança de América, que teve a cena de beijo entre o Zeca e o Júnior censurada em cima da hora. Mesmo que em 2005 o público pedisse que essa cena acontecesse em América, e América também foi uma das grandes audiências da Globo na década de 2000, a Globo só viria a atender esse pedido em 2014, 9 anos depois. E é claro que foi um dos maiores picos de audiência de Amor à Vida. Essa cena teve 49 pontos. Ela quebrou um tabu na televisão, além de ter sido uma das últimas vezes que uma novela mobilizou tanto o público e parou o país. E me diz aí nos comentários se você lembra de todo esse momento. No final, Félix terminava com Nico e os dois iam viver em outra cidade, com o filho do Nico, Fabrício e Jaiminho, e junto com César, que era o pai do Félix, que no fim acaba perdoando o filho e aceitando, numa das cenas que também chamaram bastante atenção. Eu amo ver você, Carneirinho. São longas.
muito pela sensibilidade com que ela foi feita e outra porque ela não teve a palavra fim, como quase toda novela tem. Amor à Vida foi a primeira novela de Valcir Carrasco no horário das 21 horas, o horário de novelas mais importante da Globo. E foi onde ele também escreveu outras novelas de sucesso, O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço. E todas essas novelas tinham em comum essas reviravoltas mirabolantes que era o que o público mais queria assistir. Todas elas também tinham em comum casais gays e outras histórias envolvendo personagens LGBT. A gente está falando de Amor à Vida aqui, igual como nós dissemos no nosso primeiro vídeo, é porque existe a possibilidade dessa novela ser reprisada pela Globo. A emissora não confirma que isso possa acontecer, como a gente já disse naquele vídeo, lá em maio. Mas quando isso acontecer, e se vier a acontecer, e se a própria Globo confirmar, a gente vai te contar aqui no nosso canal T Antenado. E eu também preciso anunciar que os vídeos de história LGBT a partir de agora serão um pouco mais espaçados, porque eles levam mais tempo para serem produzidos do que os outros vídeos normais do nosso canal. E quanto mais recentes são as novelas que a gente vai falar, mais difícil se torna para a gente conseguir as imagens. Isso acontece porque a Globo passou a ter maior controle sobre os direitos autorais. Isso não está disponível tão facilmente para a gente pesquisar e conseguir usar essas imagens. Mas enquanto isso, você tem aí 4 vídeos de histórias LGBT para relembrar grandes momentos em que os direitos LGBT foram parar na televisão e ajudaram. E não ajudaram pouco não, ajudaram muito o Brasil a discutir a relevância desses direitos e para que esses próprios direitos avançassem, como eles avançaram tanto nessa última década de 2010. E para encerrar esse vídeo aqui, eu vou deixar uma playlist aí do lado com as histórias LGBT e também o nosso último vídeo, em que a gente comenta sobre como a homofobia do Siqueira Júnior está acabando com a Rede TV. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.